Opa, aqui é Marcelo Bueno do Zéfiros Tarô, vídeo 4 do Perguntas e Respostas. Não sei se eu vou ter só 5, né? Vai faltar mão aqui no final das contas, mas enfim, falta dedo. Eu vou aprender uma pergunta que na verdade fala de duas coisas, né? Então, um dos questionamentos que eu recebi foi um pedido para comentar um pouquinho mais sobre duas cartas, a Papisa e o Diabo. O que é uma combinação bem curiosa, né? Porque a Papisa, entre outras coisas, né, fala da castidade, enquanto o Diabo, entre outras coisas, pode falar de uma vida meio despudorada, né? Meio uma obsessão, né? Mas enfim, obsessão sexual, né? Isso eu tô falando. Mas enfim, vamos dividir para ver como é que faz isso aqui, né? Eu lembro uma vez eu dei uma aula particular sobre o arcano 15, né? O Diabo, e foram 1h30, quase 2 horas só falando do chifrudão, né? Então, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da Papisa. É legal quando a gente compara um pouco, quando a gente fala de um arcano, pegando outros por referência, né? Então, talvez, né, se a pessoa tem dificuldade para entender a Papisa, talvez fazendo esses paralelos a gente consiga tornar as coisas um pouquinho mais claras, né? Então, enquanto o mago é o princípio da atividade, né? Então, você teve um louco, esse louco encontrou um ponto de contato, né? E a partir desse ponto de contato ele olha para fora, né? Então, o mago tem essa visão para fora, para reconhecimento de si mesmo, reconhecimento do mundo externo. A Papisa, ela representa o princípio da receptividade. Eu sempre falo isso e vou repetir aqui também, né? Que eu não gosto muito de usar a palavra passividade, porque as pessoas têm o hábito de achar que passivo está meio morto, né? O que não faz nada, né? E ser receptivo é ser acolhedor, é estar aberto para receber. Então, na prática não tem muita diferença, mas eu gosto de falar uma coisa ao invés de outra, porque as pessoas às vezes, sei lá, tem conceitos que não são muito claros, né? Mas enfim, então a Papisa ela representa esse princípio da receptividade. Então ela fala de uma condição onde ela mais acolhe, né, mais está pronta para receber do que efetivamente ela age. Em vez de ter esse olhar para fora, o olhar dela é para dentro. Então, sei lá, um bom exemplo é você assim, o mago que eu faço, é o que aconteço, o que eu testo, né, o que eu experimento aí na vida, onde eu me arrisco e coisas do gênero. A Papisa, ela fala muito do como eu me sinto com relação a alguma coisa, né? Então, sei lá, se eu estou desfrutando de um novo trabalho, né? Como é que eu me sinto com relação a ele, né? Internamente, isso me traz prazer ou desprazer. Se eu discuto com alguém, eu olho para dentro e me questiono, mais do que de repente o destempero pela discussão em si, ou seja lá o que for, eu procuro olhar para dentro e perceber assim, tá, mas por que eu me incomodei com isso, né? Por que de fato essa situação me machucou? Às vezes você olha para dentro e descobre que não é nem o que a pessoa fez, né? Mas o problema não é a pessoa em si, né? Mas o que ela fez, pode ser que você já tenha passado por isso várias outras vezes, né? Então às vezes você coloca toda a culpa ali na Suzana, no Alberto, ou seja lá quem for, mas não se trata deles, né? Se trata daquilo que é um padrão de dor, né? Um padrão que te incomoda, e de novo isso voltou, né? E voltou por quê? Isso mexe em que parte de mim, né? Isso mexe com a minha autoestima, isso mexe com, sei lá, com a minha rejeição, isso mexe com o meu medo de perder as coisas. Cada história é uma história, né? Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é esse olhar para dentro. Quando a gente fala da Papisa, a gente fala também nessa questão da receptividade, de uma não ação, né? Não é uma não ação como pendurado, onde você se vê amarrado, né? Mas é uma não ação meio que voluntária, né? Então é muito comum às vezes você ter situações de Papisa onde principalmente quando você está numa condição negativa, é como a pessoa não está fazendo nada àquele respeito, né? Ela só está olhando a vida acontecer como se fosse uma mera espectadora. E isso, obviamente, pode ser muito ruim. Por outro lado, às vezes você encontra a Papisa como conselho
E o conselho da papisa, assim, presta mais atenção, né? Em vez de tomar atitude, em vez de correr atrás, em vez de você reagir às coisas, né, de uma maneira automática, procura observar o que está acontecendo, procura ler nas entrelinhas, né? O que a pessoa está falando e o que de fato ela está querendo dizer com aquela palavra, seja esteja a pessoa fazendo um elogio, esteja a pessoa fazendo uma crítica, né? Esteja a pessoa fazendo só um mero comentário a respeito de alguma coisa, mas é diferente, né? O que a pessoa aparenta, né? E o que ela traz dentro dela também. Então o seu dentro tenta se conectar com esse dentro da outra pessoa de alguma forma e fisgar do que não está muito claro, né? A carta da papisa é clássico, né? A gente falar que é uma carta que fala dos segredos, né? Dos mistérios, das coisas que não são ditas, né? Das omissões, né? Eu posso fazer isso de forma premeditada, né? Então alguém que tem algo oculto porque tem medo, né? Enfim, porque não é conveniente colocar aquela informação naquele momento, mas pode ser também que a pessoa faça isso porque de repente tem uma timidez ou tem uma coisa que impede dela se expressar, né? De forma clássica, a papisa é sempre a guardiã do templo, né? Alguns baralhos colocam como se fossem grandes feiticeiras, grandes sacerdotisas, né? Então, às vezes você encontra a figura da mulher meio que reproduzindo a figura do mago, né? Quase como se fosse uma versão do mago na forma feminina. Mas tem essa coisa da polaridade, que não é só questão de homem e de mulher, mas a coisa da atividade e da receptividade, né? Então, a carta da papisa fala de estudo, né? Aquilo que a papisa estuda, o Papa depois revela, né? Então ela é guardiã de um templo, esse templo é quase como se fosse uma biblioteca, né? Então, assim, aquele livro que ela traz no colo não é só o livro da vida, mas é o livro dos conhecimentos, de todos os conhecimentos do mundo, né? Então, uma pessoa de papisa é uma pessoa que se dedica a estudar, uma pessoa que se dedica a ler, uma pessoa que se dedica a buscar informações. E essas informações, né? Então, de novo aqui eu fazendo um comparativo, né? Aquilo que a papisa vai e absorve como informação é aquilo que depois ela vai e verbaliza na forma do Papa, né? A papisa, quando se torna Papa, ela se transforma numa transmissora do conhecimento, né? A transmissora de um saber, né? E que não é propriamente um saber pessoal, né? E aí eu comparo a papisa, o Papa com o eremita, né? Porque esse eremita, de modo geral, ele acaba falando da sua própria experiência com relação àquele conhecimento. Então é uma visão personalizada ou às vezes até mesmo uma derivação, né? Porque de repente eu descubro um desdobramento, eu desenvolvo alguma coisa diferente, né? Mas a papisa, quando ela estuda, ela estuda os conhecimentos acumulados, né? Então ela é porta-voz de alguma coisa de que pessoas já estudaram anos e anos a fio. Então ela vai ler 1000 tratados sobre um determinado assunto, vai fazer paralelos entre o que um autor, o que um estudioso falou, o que o outro foi e disse contra ou a favor, né? Então passa um pouco por aí. Quando eu comparo a papisa com a imperatriz, eu estou falando de dois aspectos femininos, né? E aí de novo eu falo de um feminino ativo na imperatriz e falo de um feminino mais... aí vou usar passivo mesmo, né? Paciência, né? Mas uma receptiva, uma condição, um feminino passivo na papisa, que é um pouco sobre... sei lá, vou usar a palavra aqui, exuberância, né? Então... a gente tem falado tanto em feminismo, né? E é para se falar mesmo. Eu poderia dizer de alguma forma que a imperatriz ela tem uma tendência mais feminista, né? No sentido de fazer, de aparecer, de se pronunciar, de ver as equidades, né? De brigar pelos seus direitos, alguma coisa por aí. De modo geral, essa mulher papisa é uma mulher mais reclusa, é uma mulher mais pudica, é uma mulher mais cheia de dogmas, de pudores, de tabus, alguma coisa por aí, né? No aspecto negativo, se você tem uma mulher papisa, é uma coisa muito complicada, né? Porque você pode ter pessoas com problemas sérios, né? A respeito da sua imagem, a respeito da sua sexualidade, a respeito da sua expressão pessoal, né? Pode ser que essa pessoa guarde segredos, não meramente segredo, porque eu não vou contar que eu comi goiabada ontem, mas
Porque às vezes podem ser pessoas que passaram por violências, né? E aí não vamos colocar a papisa só como se fosse mulher, né? Mas são pessoas que passaram de repente por violências no seu passado e que isso causa constrangimento, né? Isso não só deixa uma marca, que aí traz essa reclusão, a pessoa se reprime de alguma forma, se esconde através de uma máscara, às vezes de uma certa neutralidade, mas por dentro a pessoa pode ser muito bagunçada, destruída ou ter questões muito complexas para poder lidar. Já estou dando 10 minutos aqui de conversa, provavelmente vou deixar para falar do diabo no outro vídeo mesmo, não vai ter jeito. Mas só para amarrar alguns pontos, né? Então, a papisa fala de estudo, a papisa fala desse reclusão, fala de fechamento, né? Às vezes a papisa, quando aparece em relacionamento, é uma coisa muito complicada, porque é como se cada um vivesse o seu próprio mundo, né? Ou como você se relaciona com alguém e de repente ou você não se abre para essa pessoa, ou você não sabe nada a respeito dela. É muito legal, né? É muito legal só porque confirma uma evidência, né? Mas não é nada legal na prática. Sei lá, a pessoa faz um jogo de casal porque tá preocupada com relacionamento, alguma coisa nesse sentido, e aí as cartas assinalam que, sei lá, o par deve estar com a vida muito complicada, né? Deve estar passando por uma crise, ou já tem um histórico de sofrimentos no passado, sofrimentos no afetivo ou em outras áreas, né? E que isso de alguma forma atrapalha o relacionamento atual. Ou sei lá, né? Se a pessoa realmente assim, tá desempregado, tá ferrado, tá cheio de dívida, talvez não seja a coisa mais importante dedicar profundamente seu coração para essa pessoa que está aqui me consultando. Enfim. E aí aparece essa evidência nas cartas, aí você pergunta, né? Você, poxa, Rodrigo lá tá passando por alguma crise, né? Tá passando por uma situação difícil, não sei o quê. E a pessoa às vezes não sabe dizer. Não sabe dizer ou porque o Rodrigo não fala, ou não sabe dizer porque essa pessoa sequer tem curiosidade. Não é nem curiosidade não, porque às vezes ela percebe que tem uma coisa errada, né? Mas ela tem medo de perguntar, e uma vez perguntando, tem medo de ser invasiva, ou vai que eu pergunte e o Rodrigo vai ficar zangado comigo e vai terminar comigo, alguma coisa por aí. Então assim, essa vida secreta, no sentido de eu não falar. Então assim, como é que você consegue, sem contar que pode ter realmente restrições de ordem sexual, né? Então, pessoas que têm problemas, né? Existe um celibato, né? Que às vezes não foi um celibato muito bem acordado, mas enfim, esse celibato existe. Mas saindo dessa seara sexual, essa coisa das pessoas viverem cada uma na sua cápsula, né? Cada uma na sua bolha, né? Então são pessoas às vezes que só se encontram ou trans, ou só se encontram para ir para o cinema e para ir para o restaurante. Ou pior, né? Quando estão casadas, são pessoas que praticamente, sei lá, se fossem dois amigos morando juntos, talvez soubesse mais uma da vida do outro do que quando eles estão envolvidos num relacionamento que deveria ser íntimo, mas essa papisa aqui não permite intimidade, né? Então, por quê, né? Eu devia ter falado disso antes, né? Porque a papisa é a guardiã do templo e ela seleciona muito bem quem pode entrar nesse templo, né? Então, a gente fala da papisa como mudez, né? Porque as pessoas perguntam e ela vai selecionar horrores para saber quem é que passa pelo crivo dela para desfrutar um pouquinho do seu conhecimento, né? Então, um pouco por aí. Quando a gente fala desse mundo interior, a gente não pode esquecer de falar de meditação, de introspecção, de oração. E aí a papisa se conecta muito com a questão com a carta da lua também, e em vários baralhos ela tem a lua debaixo dos pés, onde fala desse aspecto sensível, esse aspecto sutil, dessa intuição, né? E a gente tem que tomar, às vezes, cuidado para saber o quanto essa intuição é verdadeira, né? Até porque se a gente fala de intuição associada à lua, né? Sempre tem uma coisa meio complexa. Eu lembro de uma cliente que ela tem questões sérias, né? Porque ela já foi traída algumas vezes, né? Nunca foi casada, né? Mas já teve vários namorados e esses namoros, volta e meia ela descobre que o cara tava saindo com outra, enfim. E aí, teve uma consulta que ela falou que ela tinha desmanchado com um cara, estava começando a sair com outro, e aí falou pra mim que ela estava ficando mais esperta. Estava ficando mais esperta porque agora a intuição dizia se o cara era correto ou não. E aí quando eu olho pro tabuleiro, ela estava com a papisa na casa da lua, né? Eu falei assim, cara, essa intuição é uma farsa, né? Porque na verdade essa intuição é um medo, né?
Então, sei lá, se o Alberto combina que vai jantar com ela, e aí às 4 da tarde liga assim, putz, desculpa, eu vou ter que sair com a minha mãe, a intuição dela diz que o Alberto tá comendo sei lá quem, né? A Andréia, né? E ela já se arma toda, né? Ele não vai com a mãe, coisa nenhuma. E a gente o cara pode ter ido, por que não, né? Ele foi com a mãe, ou por que não ele não resolveu sair com amigos, ou por que não surgiu algum imprevisto, ele teve que cuidar desse assunto, né? Mas assim, o que ela chama de intuição, na verdade é o medo, né? E é isso que precisa ser observado também, né? Até que ponto essa sintonia fina, ela realmente existe, ou você está ali no emaranhado dos seus medos, das suas dores, das suas inseguranças e tudo mais. Eu tô aqui falando de improviso da Papisa, né? Eu não sei se eu cobri todos os pontos, mas sei lá, acho que para quem tem dúvida com relação à Papisa é um pouco isso. Tem uma coisa que eu não gosto da Papisa, é bom lembrar antes de fechar isso aqui, quando você tem o destino de um jogo na Papisa, né? Então, sei lá, eu faço lá aquele meu jogo de 6 cartas que eu falo sempre aqui, e aí o resultado provável é uma Papisa. Dependendo do assunto, eu vejo essa Papisa como uma não resposta, do tipo, não é para você saber, né? Então, assim, a Papisa, ela guarda, ela separa você do resultado final. Obviamente que dependendo do tipo da pergunta, a Papisa pode ser a resposta em si, né? Então, dependendo do teor, se tiver esse teor muito afinidade com os atributos da Papisa, beleza. Mas deve ser meio-dia, né? A igreja está tocando, ok. Mas, sei lá, em qualquer outro assunto, às vezes a resposta é a Papisa, e a Papisa está dizendo assim, cara, é melhor você não saber agora, porque talvez você ter esse conhecimento possa te atrapalhar e alcançar o melhor resultado, ou talvez esse conhecimento nem esteja muito disponível, né? Não esteja ainda, as coisas não estão maduras o suficiente para poder te dar uma direção, te dar um caminho, te dar uma resposta. Então, tipo, segura a onda aí e paciência, né? Então é bem frustrante quando isso acontece, mas eu já aprendi que não tem outro jeito, é isso mesmo, né? Conselhos de Papisa vão pedir um pouco mais de cuidado consigo mesmo, um pouco mais de interiorização, uma higiene de ordem emocional, né? Então, Papisa é 2, né? 2, a gente fala sempre da polaridade, e a gente buscou essa polaridade dentro da gente, né? Como é que eu faço para poder harmonizar os meus sentimentos? Como é que eu consigo harmonizar o meu dentro com o meu fora, né? Então, um pouco por aí, sempre com sabedoria, né? Porque afinal de contas é a Papisa representa também a sabedoria. E é isso, né? É curioso pensar que essa coisa do templo, da casa, né? Quando a gente fala de letra hebraica, né? A gente fala da letra Beit, a letra Beit também é a casa e também é o templo, e às vezes isso significa a necessidade de encapsular uma energia, né? Então você tem um estado potencial que antecede o Beit, né? Que é o Aleph, né? E no Beit é como se você tivesse que dar um contorno, né? Como se você tivesse que concentrar isso em algum lugar, né? Sei lá, uma coisa é a água do rio, né? A outra coisa é efetivamente eu pegar um balde, pegar essa água, poder lavar a casa, ou botar num copo para poder beber. Então é um pouco por aí, né? Às vezes você tem que dar esse limite, você tem que capsular, tem que dar um contorno para que essa informação ou para que essa energia ela efetivamente ganhe uma utilidade, tá? Então, ok, né? Vou para quase 20 minutos aqui de gravação. Acho que tá bom. Qualquer dúvida, escreve aí e eu completo depois, né? E aí eu gravo um outro vídeo depois pra falar do diabo, que eu fico devendo aqui. Tá legal? Abraço, até a próxima.